Muitos investidores veem o mercado financeiro como uma grande incógnita e se perdem no universo de produtos oferecidos. Estamos falando de renda fixa, renda variável e uma mais recente classe de ativos chamada produtos alternativos. Para investir melhor e se localizar melhor neste universo, o investidor precisa entender, além da remuneração que irá receber, dos riscos envolvidos. Essa dupla risco-retorno estará sempre presente nas decisões de investimentos e entender para onde vai o dinheiro que investimos ajudará na decisão. Por exemplo, é super comum os jornais de economia se referirem a CDB, títulos públicos e debêntures, títulos privados, como renda fixa. Mas você já parou para pensar para onde vai o seu dinheiro em cada um desses produtos? Para o caso de eu precisar de um dinheiro no curto prazo, por exemplo, 12 meses, tanto faz escolher cada um desses produtos? Então vamos lá. Como já exploramos nesse canal, a renda fixa não é tão fixa assim. Isso tem a ver com o tipo de produto escolhido. Um CDB, por exemplo, entra na categoria de títulos bancários, ou seja, o investidor está emprestando dinheiro a um banco. Esse tipo de investimento conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até alguns limites estabelecidos pela lei. O banco vai utilizar esse recurso para fazer empréstimos e ele, banco, irá administrar o risco de não ser pago, porém não transfere diretamente esse risco para quem emprestou. Isso explica por que as taxas de empréstimos são tão diferentes das taxas pagas no CDB. Para o investidor, o risco está em o banco ter tanto prejuízo que não venha mais devolver os recursos que pegou no CDB. Isso muda de banco para banco. Alguns são mais sólidos, outros emprestam melhor, concordam? Daí, temos várias taxas diferentes de remuneração de um CDB. Usamos normalmente CDB de bancos com garantia do Fundo Garantidor de Crédito e para as reservas de emergência de curto prazo. Já nos títulos públicos, o investidor empresta para o governo, que vai usar esses recursos para investimentos públicos ou pagamentos de dívidas antigas. O governo federal tem sempre o poder de emitir moeda e pagar ao investidor, embora não seja desejável do ponto de vista econômico. Isso é entendido como um investimento com menor risco. Naturalmente, existem títulos públicos com prazos e tipos de cálculos diferentes, como os linkados com a inflação ou pré-fixados. A dupla risco e retorno é dada pelo prazo e pelo tipo de investimento, sendo que os títulos de curto prazo e vinculados à taxa de juros corrente da economia são os menos arriscados ao investidor. Porém, para os objetivos de médio e longo prazo, os títulos públicos que seguem a inflação oferecem uma boa combinação de risco e retorno. Finalmente, quando falamos de títulos privados, por exemplo, as debêntures, estamos falando de um empréstimo do investidor diretamente para uma empresa, assim como acontece, por exemplo, num IPO de uma ação. Esses títulos apresentam mais riscos que os papéis do banco e do governo, pois não têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e nem a capacidade do governo em emitir nova dívida ou emitir moeda. Ao investidor, existe sempre a possibilidade de escolher empresas sólidas e líderes do mercado, diminuindo bastante a probabilidade de não receber seus recursos. Também é de costume que essas empresas emitam esses títulos para 5 ou 10 anos, o que traz ao investidor a possibilidade de montar uma carteira para aquela reserva de aposentadoria, aquela parcela de risco onde também cai bem a renda variável, a receber uma remuneração melhor do que os títulos de curto prazo e os do governo. Enfim, como percebemos, embora CDB, títulos públicos e debêntures sejam renda fixa, diferem muito em risco e retorno, mas todos têm espaço na carteira do investidor, dependendo do prazo que irá investir e os objetivos escolhidos.